Fala ovelhas, fala ovelhos, tudo bem com vocês? E antes que alguém diga alguma coisa, sim, eu sei que o macho da ovelha não é ovelho. É que eu acho ovelho mais bonitinho, até mesmo pelo nome do nosso canal. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Raquel Imazava e eu sou a voz da ovelha negra. Antes de mais nada, gente, olha, eu queria mostrar para vocês, olha que bonitinha que ficou a minha camiseta. Tá vendo? Que legal. Eu uso essa camiseta especialmente para gravar os vídeos aqui para o canal do YouTube, né? Que depois vai para as outras redes sociais, mas fiz especialmente para o projeto, para o nosso canal. Bom, sem mais delongas, vamos lá. No começo do projeto eu não tinha intenção de gravar esse vídeo com esse tema, mas eu senti essa necessidade, mesmo porque eu percebi que no primeiro vídeo realmente ficou faltando. E muita gente, né, até amigos de longa data, entraram em contato comigo, me ligaram, me mandando mensagem, falando assim: Raquel, legal, mas no final, o que é uma mãe, o que é um pai narcisista? Né? Então, hoje eu tô aqui especialmente para falar, para a gente conversar, para a gente bater um papo sobre as 10 principais características de uma mãe ou de um pai narcisista. As 10 principais características do narcisismo parental, tá bom? Eu sei que vocês vão falar assim, nossa, mas faltou essa, nossa, eu não conhecia essa. São as 10 que neste momento eu achei interessante estar colocando no canal e estar conversando, que na minha maneira de ver, são as 10 mais claras, assim, quando você está em dúvida se seu pai ou se sua mãe é mesmo narcisista. São 10 características muito pontuais que você olha e fala, poxa, aqui tem um indício de narcisismo, tá bom? Em algumas delas, em alguns tópicos vai ter mais de uma, mas eu coloquei porque uma está muito linkada com a outra, né? Uma se liga muito com a outra. Então, por isso que ela vai ter mais ou menos esse formato, né? Bom, da onde vêm essas características, né? Na verdade, o pai e a mãe narcisista, eles acreditam realmente, né, que o título mãe e o título pai é conquistado simplesmente por você colocar um ser humano no mundo. E a gente sabe que não é. O vínculo, né, mãe, pai, família, você vai conquistando com amor, é uma coisa que você vai construindo, é uma coisa que você vai formando, né? Não é porque você colocou um outro ser humano no mundo, você tem o título de mãe, mas não é que esse título lhe confere as características de mãe, né? E a gente que sofreu ou sofre o narcisismo parental sabe muito bem disso. O fone está querendo parar. Sabe muito bem disso, né? Então, esse título precisa ser desmistificado, né? Ainda é um grande tabu. Você é pai ou mãe, então isso lhe confere um monte de direito, né? Sobre os seus filhos, mas ninguém fala dos deveres. Ninguém fala da outra parte, né? Ninguém fala o que lhe confere realmente ser um pai ou ser uma mãe, né? E eu sempre digo, mesmo porque também, se fosse assim, pais e mães adotivos não poderiam ser considerados pais e mães. Pelo contrário, eu conheço muitos pais e mães que adotaram crianças e que são muito mais, né? Mães são muito mais pais do que os pais narcisistas. Bom, já falei muito, então vamos ao que interessa, que são as 10 principais características de um pai ou de uma mãe narcisista, do narcisismo parental. Tá bom? Vamos lá. Número 1. O mundo gira ao meu redor. Controladoras, egoístas e invejosas. Bom, o mundo gira ao redor dela, ela é o centro das atenções, não tem mais para ninguém. Se alguém brilha um pouco mais do que ela, se prepara, porque lá vem bomba. Extremamente controladoras, egoístas. O egoísmo e o controle dela andam de mãos dadas. Usam o argumento da proteção para criar privação. Elas proíbem as filhas de irem aos lugares, de fazerem coisas com o argumento de que estão nos protegendo. Para elas é impensável que a gente viva uma vida feliz com amigos ou vivendo experiências que elas não tiveram ou não viveram. É quase uma afronta que a nossa vida seja mais rica de experiências do que a vida delas foi.
Elas usam do poder que elas têm para nos controlar para manifestar todo o seu egoísmo. É mais ou menos assim. Se eu não tive, você também não terá. Para vocês terem uma ideia, né, eu falei que aqui eu vou contar sempre um pouco da minha história. Bem resumido, tá, gente? Eu sempre fui uma aluna muito dedicada, eu sempre fui uma aluna muito... Na minha época chamavam de CDF, Caxias, né? Hoje são os nerds. E eu sempre tirei nota boa, eu nunca dei trabalho, eu nunca dei problemas, assim, de questão de comportamento nem de nota. E na época quando eu tinha meus 15 anos, eu fiz o técnico de artes gráficas pelo Senai, que era o técnico com o colegial junto. Bom, enfim, eu me formei, né, e chegou a tão esperada viagem de formatura, e a viagem era uma viagem para o Nordeste, e tava todo mundo muito empolgado, os meus amigos, todo mundo muito feliz, e adivinha, isso mesmo, eu não pude ir. E aí ela colocou milhões de argumentos, né? Desde que poderiam acontecer coisas horríveis e eu realmente acabei colocando aquilo na cabeça, que eu podia morrer, que o avião podia cair, que podiam me sequestrar, que podiam me embebedar, roubar meus órgãos, eu podia voltar grávida. Foi um terror, foi um terror. Mas aí no fim ela me falou uma frase e que aquilo ficou muito marcado para mim. Não tive nem oportunidade de estudar, eu também não tive viagem de formatura, você também não precisa ter. Você não vai morrer por conta disso, não. Você não vai. E eu não fui. E mesmo sentindo que no fundo, lá no fundo, eu sabia que eu merecia aquela viagem, que aquela viagem tinha sido, né, todos aqueles anos no Senai tinha sido de muito esforço, ao final eu acabei me convencendo de que realmente era melhor eu ficar. E eu perdi uma grande viagem na minha vida, porque todo mundo voltou comentando, e eu não tinha história para contar. Então, tenha consciência, né, de que o controle e o egoísmo da sua mãe vão estar sempre muito conectados, tá bom? O próximo é a inveja. A inveja também é uma marca registrada da narcisista. Você percebe claramente a inveja nos comentários depreciativos que elas fazem quando alguém, e nesse caso quase sempre as filhas, são do jeito que elas gostariam de ser ou conseguem alguma conquista que elas queriam. A inveja sempre vem com um grande grau de vitimismo. Olha lá o carro novo da vizinha, também com o marido bom que ela tem é fácil, queria eu ter essa sorte. Então não se enganem, a inveja e a segurança dela são tão grandes que ela nunca vai comemorar as suas vitórias, ou as vitórias de qualquer pessoa, a não ser o do dourado. Mas também não se engane, né? Ela sempre vai se beneficiar com as conquistas do dourado. O dourado, para quem não está acostumado com essa linguagem narcisista, o dourado é o filho preferido, é o filho dourado, né? Por isso do nome, é um filho que a gente chama também de filho troféu, é o filho que é uma extensão dela, é onde ela coloca todas as expectativas dela, e esse filho acaba sendo manipulado para fazer tudo o que ela quer, do jeito que ela quer, né? O dourado é como se fosse um certificado que ela tem para mostrar para o mundo de boa mãe, né? Então, ela também tem inveja das conquistas do dourado, mas ela segura um pouco mais essa inveja, ela mascara um pouco mais essa inveja, porque ela sabe que, no fundo, as conquistas do dourado vão acabar beneficiando ela própria, tá bom? Esse foi a primeira característica, né? Controladoras, egoístas e invejosas. Vamos agora para o segundo. Elas, as vítimas, e nós, as ingratas. Elas são sempre vitimizadas, o mundo está sempre contra ela. As pessoas se afastam dela, mas ela nunca sabe por quê. Nossa, fiz tudo pela fulana e ela parou de falar comigo, não sei o que aconteceu. A culpa é sempre do outro, ela nem cogita que pode ter feito algo que tenha machucado o outro. Ela não avalia suas próprias atitudes, afinal, ela é perfeita. Se pensamos em contrariar a vontade dela, mesmo que ela mude de opinião no momento seguinte, somos ingratas. Não valorizamos nada do que ela faz. Ou concordamos, e ponto.
Não fazer o que elas querem, mesmo quando elas não sabem o que querem, é um pecado mortal, digno de sermos deserdadas e banidas da família. A imaginação fértil e o poder de manipulação dela é enorme. Nós sempre somos as torturadoras. E com isso, os acontecimentos são e precisam sempre ser validados ao olhar dela. E aí vem uma outra característica ligada a essa, que são as pragas. Eu não vou falar aqui quem era, mas tinha uma pessoa que falava assim, que quando ela queria, ela era tão vítima que ela brigava até com o espelho. Bom, vamos lá. Agora, as pragas. Se você é filha de narcisista, com certeza você já foi amaldiçoado com alguma praga pior que as pragas do Egito. E ainda vai ouvir, cuidado, hein? Praga de mãe pega. Temos tanto medo que às vezes a praga pega mesmo. E ficamos com mais medo ainda. As pragas são mais uma forma de manipulação. Elas usam do medo como forma de controle. Mas cá entre nós, mãe de verdade não roga praga no filho, não é? Que mãe vai querer que seu filho sofra para aprender? Para vocês terem uma ideia, a minha mãe já jogou várias pragas em mim, né? Mas uma delas, e eu não vou, né, detalhar aqui porque envolve outras pessoas, não só a minha história, mas ela disse assim: espero que um dia o seu marido faça com você o que seu pai fez comigo. Aí entrou muito da vítima, né? Mas na verdade a gente tem uma história na família. Hoje eu entendo e compreendo todas as razões do meu pai, né? Meu pai é uma pessoa muito boa, meu pai é uma pessoa maravilhosa. E, enfim, mas ela desejou que eu passasse por uma situação onde ela sofreu porque eu não estava concordando com ela. Então ela jogou essa praga em mim, né? Agora, de verdade, quem deseja dor e sofrimento para uma filha? Quem deseja dor e sofrimento para um filho? Né? Então, cuidado com as pragas, tá? Não dê muita importância com as pragas que a sua mãe ou seu pai rogam, e ainda mais com essa frase, né? Cuidado, praga de mãe pega, né? Porque elas não pegam, tá? Eu já entendi que a gente acaba ficando com tanto medo, que acaba condicionando e as pragas acabam acontecendo mesmo, tá bom? Bom, ainda dentro desse tópico, eu tô com a minha colinha aqui, tá bom? Temos as dramáticas, né? A parte do drama, né? Tá tudo muito junto, né? Então, é a vítima com drama, com a praga. Tá tudo ali muito interligado, muito junto. Então, agora a gente vai falar sobre dramáticas. A dor delas é sempre maior que a dor de qualquer outra pessoa, não importa a situação. O problema delas é sempre mais importante que o problema dos outros. Elas são as coitadas, as injustiçadas, as incompreendidas, apesar de serem pessoas tão boas. Ironia, tá? E elas adoram colocar tudo isso para o mundo. Agora, então, com rede social é chuva de drama. É para dar mais veracidade para esse drama, para elas serem a mais coitada das coitadas, elas colocam uma pitada que é a mentira. Né? A mentira cria conflito, cria o tumulto, né? Mas o drama ganha a plateia. Então, ela inventa, ela coloca situações que não aconteceram, ela coloca um drama, e aí você volta na vitimização, né? E o drama delas é imenso, o drama delas é enorme, não tem drama maior, não tem dor maior, né? É uma característica que a gente vai falar depois, que também é a falta de empatia, que vem junto com esse drama, mas a vida delas é um drama e na competição das coitadas, elas sempre ganham. Bom, agora vamos para o terceiro tópico.